Na questão da saída, depois que o artista sai do palco, como que é esse procedimento? Porque muitos fãs querem chegar perto dele e tem aquele problema de chegar, o tempo de chegar ao camarim, de ser liberado para entrar no camarim. Como que funciona isso? Bom, também varia muito pouco de artista para artista, né? Geralmente, quando o artista sai do palco, obviamente ele vai para o camarim, dependendo do tamanho da casa, é um percurso um pouco grande, né? Você saindo do palco, da coxia até o camarim. Conforme o artista, ele quer tomar um banho primeiro, e o público não entende isso, que ele precisa ir no banheiro também. Às vezes tem que retocar a maquiagem ou trocar de figurino, que o figurino do show é um, e para receber a imprensa, os amigos e o próprio fã é outro. E isso demora um pouco, né? Então, varia muito, e às vezes tem alguns que querem comer antes, porque dentro do camarim a gente monta um buffet para a maioria dos artistas, e aí isso demora um pouco. E aí, na sequência, até receber os fãs, nós temos primeiro, o artista recebe os amigos e os familiares, o que demora um pouco também, porque todo mundo quer estar nesse momento bacana com o artista. Depois, nós produtores agendamos a imprensa, que é fundamental para divulgar o trabalho do artista. Conforme o tipo de artista, tem gravações, né, que demoram um pouco mais para fazer edição para televisão. Tem sessão de fotos, que demora um pouco mais. E aí a gente vai tendo que coordenar isso até chegar, primeiro, depois atender o fã-clube, porque o fã-clube é o que dá mais credibilidade ao artista, que divulga, ajuda a divulgar o artista. E depois os fãs, que não pertencem a nada, mas são fãs. Então, esse processo, às vezes, demora 2 horas, 3 horas. Conforme o artista, mais. E nesse processo você quer fechar a casa também, você quer fazer a limpeza da casa de espetáculo, né? Então, muitas vezes o fã, ele se estressa um pouco, porque nós treinamos os nossos seguranças para realmente barrar. Às vezes o artista nem sabe que tem 20, 30 pessoas, 500 pessoas do lado de fora esperando para dar um abraço. E esse momento do abraço não demora, como eu digo sempre, mais de 1 minuto. Mas é fundamental que ele aconteça, porque senão o artista não existe. Falar desse assunto é uma coisa muito complexa. E como é que você conseguiu fazer esse estudo? Quais foram as dificuldades que você teve para realizar esse estudo? Todas as dificuldades. Primeiro, que como pesquisador eu não podia ter um envolvimento emocional, né? A gente, teoricamente, teria que se distanciar desse objeto de pesquisa. O que é a coisa mais difícil, porque para a gente que trabalha já dentro do espetáculo, se distanciar e ter uma visão crítica é um pouco complicado. Depois, identificar junto à produção se eu teria autorização para fazer essa pesquisa, porque eu tinha trânsito livre em todos os momentos e eu era uma só, né, para assistir todos os espetáculos e estar na assessoria de imprensa, estar na produção, estar no palco e ao mesmo tempo estar no público. Então isso foi complicado. Depois compilar essas informações e identificar um tipo de pesquisa que me permitisse trabalhar com percepção. E trabalhar com percepção, emoção e sentimentos não é mensurável tecnicamente. E aí a gente acabou encontrando esses tipos de pesquisa, como eu disse, da psicanálise e do marketing do consumidor, que é a Servipec, Serviqual, que mede a raiva, a emoção, o estouro, muito superficialmente. E as dificuldades era, por exemplo, identificar isso e depois fazer isso ficar uma coisa teórica, né, de entendimento acadêmico, né, porque se tratava de uma pesquisa acadêmica. Mas, ao mesmo tempo, essas dificuldades só me fortaleceram porque eu descobri dentro desse universo que nós temos milhões de coisas ainda a pesquisar. É um universo bastante complexo e que, para minha surpresa, pesquisando aqui no Brasil, especificamente próximo aqui a São Paulo, nós não temos essas pesquisas. E daí a importância e até a relevância desse meu estudo. Você pretende parar por aqui? Esse material vai ser editado, vai ser colocado em forma de livro para a gente ter acesso? Bom, você tem acesso através do site da universidade, porque é uma publicação acadêmica, então ela está no site das principais universidades, das principais bibliotecas, está registrado, obviamente, dentro do Ministério da Educação e Cultura. Eu não parei
por aqui. Eu continuo fazendo esse estudo com reação de público e agora estudando o público de dança, que faz parte do meu do doutorado agora. E as reações são exatamente as mesmas, é muito engraçado, né? Eu tenho feito um comparativo da dança com shows de música. Já tinha encaminhado esse material para algumas editoras e elas não acharam interessantes. Ficou um mês em algumas editoras, ficou 6 meses em outras editoras, ficou um ano em outras editoras, e aí ainda não tem uma publicação efetiva. Eu fiz alguns artigos para alguns congressos e tem saído esses meus artigos, essas minhas análises em anais de congressos, né? O ano que vem, 2010, vai sair um capítulo meu de um livro que chama-se Eventos Artísticos. Já está editado, já está na editora, mas ainda pretendemos até o começo do ano que vem fazer um livro só meu falando sobre essas coisas, que também faz parte das publicações do doutorado, que são exigidas no doutorado. Então, quem sabe, o ano que vem a gente consiga, de fato, publicar só Isaíra de Oliveira. Em relação, para quem está começando, ou que é dessa área, o que você indicaria na parte de produção ou na questão das pesquisas para se aprofundar? Tem alguma dica de como continuar esse trabalho, ou para quem está começando? Bom, as pessoas que estão começando de um modo geral dizem assim: eu quero trabalhar com produção artística, porque eu quero estar perto do artista. Não vai estar perto do artista, nunca, né? A gente tem que distanciar o fã, né, do profissional. E eu digo sempre para os meus alunos, que também me fazem essa pergunta constantemente, que a gente começa sempre de baixo, né? Para trabalhar com algumas pessoas que eu trabalhei, como Madonna e Pavarotti, eu precisei caminhar pelo menos 15 anos para chegar nessas produções. E as pessoas só veem esses últimos shows, né? Não vê que você trabalhou primeiro com artistas que não tinham renome, ou artistas como Zélia Duncan e Adriana Calcanhoto, que quando a gente começou a fazer show delas, né, elas não eram famosas. Elas ficaram famosas depois, né? Só que todo mundo começa pequeno. Então, para quem está começando na área, tem que entender que começa pequeno, primeiro, não vai ganhar muita grana, às vezes vai trabalhar de graça, vai fazer estágio e tal, mas quem está a fim de aprender tem que se sujeitar a isso. Tem que ter bastante paciência, porque a gente não vai trabalhar, o artista é o último que você vai ver quando vê, porque você é operacional, dependendo da área que você quer seguir. E ter essa ideia que você não pode ser fã. Você tem que gostar muito para superar algumas coisas, né? A gente trabalha final de semana, feriado, a gente trabalha na madrugada e as pessoas às vezes não têm paciência porque elas acham que a gente tem que bater ponto, começar num horário e sair como outro. É uma profissão que a gente não tem horário, não tem uma estabilidade, né? Às vezes a gente trabalha 6 meses e fica 6 meses sem trabalhar, então você tem que administrar muito bem isso. E ter paciência, ter muita paciência, saber buscar informações, ler muito jornal, ler murais das universidades, onde a gente às vezes recruta, as pessoas não leem de jeito nenhum, frequentar oficinas culturais. Aqui em São Paulo nós temos vários cursos e várias oficinas gratuitas que são fundamentais e é onde a gente procura esses profissionais. As pessoas falam assim: mas eu não vi, professora. Ué, mas não foi atrás, né? Não lê jornal para saber. Então, assim, o profissional de produção, de um modo geral, qualquer profissional, tem que se manter atualizado e tem que saber onde buscar as informações, né? Tem que ler bons livros, tem que frequentar bibliotecas, oficinas, né? E as coisas não saem, a gente indica um monte de profissionais, mas não é o fato da gente indicá-los que eles vão estar no mercado. A diferença é o seu empenho, né, de querer estar 3 horas da madrugada desmontando um palco da Maria Bethânia para montar às 5 horas da manhã outro, né? E estar feliz. Né? Porque a gente não tem problema de dormir, a gente não tem problema de comer, a gente não tem... Porque se você está trabalhando o que você gosta, como em qualquer área, isso é fundamental. Mas o profissional que está começando, ele é muito ansioso para estar perto do artista. E às vezes isso é a última coisa que a gente vai fazer. Obrigada, Isaíra, pela entrevista. Vocês que estão assistindo o programa Bastidores da Música e tem alguma dúvida, mande para nós a sua dúvida que nós vamos buscar a resposta. bastidoresdamusica@yahoo.com.br. Beijinho.